Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 4 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se puder deixar o like no vídeo também ajuda muito, você não tem noção. E não esquece de ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Às 13 horas, pela Copa da Alemanha, chamada DFB Pokal, quartas de final, nós temos Frankfurt contra Union Berlin. Tivemos participações nas competições europeias dessas duas equipes. Union Berlin chegou até as oitavas de final da Europa League, foi eliminado pelo Union Saint-Gilloise, o outro Union lá da Bélgica. E o Frankfurt chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões e foi eliminado pelo Napoli, né? Então as duas equipes têm ali o seu foco tanto no campeonato alemão quanto nessa DFB Pokal, lembrando que são jogos únicos até a final. A final também é um jogo único. Temos uma cotação de leve favoritismo para a equipe do Frankfurt, mas que já leva muito em conta o respeito que o mercado vem criando pelo Union Berlin. Não é à toa, o Union Berlin vem fazendo uma campanha muito boa no campeonato alemão e fez também uma campanha muito boa na competição europeia na qual participou, tá bom? Sinceramente, acho difícil prever alguma coisa para esse jogo em relação a resultados, mas vamos tentar garimpar algumas informações por aqui, tá? Não dá para usar a classificação, mas eu vou usar o nosso PDF de apoio que vai simular um confronto como se ele fosse dentro da Bundesliga, que eu acho que é o mais saudável a se fazer, tá? Utilizar as características das equipes dentro das competições que eles estão mais acostumados em jogar. E eles estão acostumados a se enfrentar, né, obviamente, na Bundesliga. Então, o Frankfurt dentro de casa é um time que toma a iniciativa, mas não vence tanto. Quase 60% de vitória, mas quase 80% das vezes saiu na frente. Então, tem uma iniciativa muito grande. Falhou pouco em marcar e ficou quase 45% dos jogos em casa sem sofrer gol. Então, uma defesa relativamente sólida e um ataque bem agressivo. O Union Berlin fora de casa, ele não sai na frente com tanta frequência, falha em marcar bem mais vezes do que o Frankfurt e passa menos jogos sem sofrer gol. Ou seja, uma defesa um pouco levemente pior, mas um ataque bem menos efetivo. No primeiro tempo eu tenho uma superioridade do Frankfurt com quase 60% de vitória, pouca derrota, mais gols marcados do que gols sofridos. E o Union Berlin tem menos gols marcados, menos vitórias e quase 40% de derrota. É considerável. Então aqui a gente tem um primeiro tempo muito abaixo, onde a gente pode esperar talvez o Union Berlin um pouco mais recuado. Pode ser que aconteça. No segundo tempo eu já tenho uma melhora do Union e uma leve queda do time do Frankfurt. Leve que eu digo porque reduz um pouco o número de vitórias e sobe só um pouquinho o número de derrotas, mas em relação ao número de gols e sofridos e marcados é quase a mesma coisa. Já a Union passa a perder bem menos, corrige ali os problemas defensivos, passa a tomar menos gols e aí sim libera os seus jogadores da frente para poder atacar um pouco mais. Se você é trader por aqui, gosto muito de pensar num jogo onde eu gosto de dizer, né, sem viés, para você não vir pela camisa, fator casa, momento. Acho que você pode se eximir de todos esses tipos de viés que você possa criar e vir para esse jogo tranquilo para trabalhar correção, porque ao mesmo tempo que a gente pode ter um Frankfurt de novo confirmando um bom primeiro tempo contra o Union Berlin, que não costuma fazer bons primeiros tempos, a gente pode ter uma situação inversa, né? Então, já que é para surpreender, se for para alguém ser surpreendido, que seja o mercado e não você. Você já vai vir muito mais com os pés assentos à terra, como dizem os nossos amigos portugueses, né? Muito mais, vamos dizer assim, cabreiro. Aqui na nossa região a gente usa esse termo, muito mais cabreiro. Muito cuidado porque o Union Berlin não é um time fraco, excelente time de contra-ataque, excelente time de bola aérea, tá? Então acho que é um jogo mais perigoso que você poderia trabalhar correções de preço. Theo, não sei o que é correção de preço, não tem problema, eu vou te ensinar. Meu curso aqui embaixo, theoboss.com, tô dando uma remodelada no visual dele, ainda não subi pro ar ainda a remodelada, mas vai ficar muito bonito, 100% gratuito, vocês vão gostar bastante. Faz o meu curso que você vai aprender um pouco mais. Mesmo que você seja punter, acho que você vai gostar do curso, tá? Se você é punter, falando em punter, não vou te indicar, como eu falei, nem vitória para um dos dois lados, muito menos empate anula ou dupla chance, porque eu acredito que é um jogo extremamente aberto e é um jogo único. Então tem uma tendência de ser um jogo mais pautado para gols, né, do que propriamente para resultados. Nenhuma das duas equipes que passar aqui, qualquer uma delas, né, não vai me surpreender. Eu acredito que para você também. Se eu disser para você que o Union Berlin chegou à fase de semifinais da Copa da Alemanha, vai te surpreender hoje? Não vai. Union Berlin que chegou a disputar liderança com o Bayern de Munique, que eliminou o Ajax da pré-Europa League, né, no playoff. Então não me parece ser uma surpresa. A mesma coisa o Frankfurt. O Frankfurt foi o atual campeão da Europa League, tem noção?
Então acho que a gente tem aqui respeito com essas duas equipes e para mim qualquer um que passar seja completamente normal. Então eu vou ficar de olho principalmente no over 1,5, tem uma cotação bem alta, olha, para um jogo como esse, de Pocal, um jogo decisivo e jogo único, 1,45 quase para over 1,5 é muito boa odd, muito, eu sei que tem gente que não gosta de odd baixa, mas isso aqui é muito boa odd. Claro, são duas equipes que têm defesas um pouco mais qualitativas em relação a, sei lá, Bochum, Schalke e tudo mais, mas mesmo assim, over 1,5 a quase 1,50 eu acho muito, muito boa essa odd, tá? Gosto muito disso e é por aqui que eu ficaria com essa dica para você. Também na DFB Pokal, às 15h45, nós temos o rolo compressor da Alemanha, o Bayern de Munique, que obviamente foi pedido benção para a ilha do Dortmund no final de semana. Aquilo ali é uma relação de paternidade, assim, não precisa nem no programa do Ratinho para poder ver se realmente é o pai. O Bayern de Munique é o pai, só de olhar você já consegue olhar para o Dortmund, é a cara do Bayern, né? Assim, não tem como, é filho, tá? É filho, não precisa nem ir nesses programas de DNA da vida. O Dortmund mais uma vez pedindo benção para o Bayern de Munique no final de semana. O Bayern de Munique colocou seta para a esquerda, acelerou e pelo visto agora haja emocional para o Dortmund para segurar. Mas vamos falar de DFB Pokal. DFB Pokal que é uma competição que o Bayern já não vence, se eu não me engano, há 2 anos, né? Na penúltima o campeão foi o Dortmund, ainda tinha ali o Haaland, o Erling Haaland no Dortmund, depois o Leipzig conseguiu perder ali a virgindade de título, né? Ganhando do próprio Freiburg, o Freiburg que é vice-campeão. Cheio de conexões essa análise de hoje. E o Bayern de Munique é o favorito para esse jogo a 1,25, vai estar próximo de 1,30 na Betfair, não poderia ser diferente, né? O Freiburg ele decepcionou um pouco no final de semana, empatando com a equipe do Hertha Berlim, uma equipe relativamente fraca que briga contra o rebaixamento, também vinha de um empate contra o Mainz. Fora de casa não vem fazendo bons jogos, também empatou aqui com o Borussia Mönchengladbach. Teve essa classificação contra o Sandhausen aqui embaixo, né, nas oitavas de final, lembrando que esse jogo é de quartas. E o Freiburg também foi eliminado para a Juventus na Europa League, oitavas de final. Também foi assim, é difícil você pegar um time italiano como a Juve e ser favorito, né? Mas eu achei que o Freiburg poderia ter dado um pouco mais de trabalho. Mas enfim, vamos utilizar novamente um confronto da Bundesliga para poder tentar prever o cenário desse jogo, que é bem complicado por não termos como utilizar uma tabela de classificação de um mata-mata, então vamos utilizar aqui a tabela do campeonato alemão. Dentro de casa, o Bayern de Munique, 67% de vitória, 75% das vezes saiu na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, um ataque absurdo de bom, quase 40 gols e uma defesa relativamente sólida, tá? Lembrando que o Bayern agora trocou o Thomas Tuchel e vou falar um negócio para vocês. A primeira mudança que eu senti do Tuchel foi a melhora do Upamecano. Eu não sei se tem relação com o posicionamento, acredito que possa ter, mas o Upamecano, que é um jogador ótimo, é um jogador excelente, que eu tenho algumas críticas por falhar, algumas falhas individuais contra a equipe do Dortmund, jogou muita bola. Muita bola, tá? E obviamente isso defensivamente é muito bom para a equipe do Bayern. O Bayern de Munique tem uma média de mais de 3 gols marcados por jogo dentro da sua casa. O Freiburg não sai na frente com tanta frequência, abaixo de 50%, não tem grandes números de vitórias fora de casa, tem um ataque relativamente ok e uma defesa bem mais vazada do que o Bayern de Munique, né? Tem uma média de gols marcados próximo de 1,30. Bem abaixo do que o Bayern. Primeiro tempo do Bayern é bastante superior ao adversário, quase 85% de vitória, pouca derrota, 24 gols marcados, 5 gols sofridos. O Freiburg venceu 23% das primeiras etapas só, também perdeu 23%, o time na média, marca pouco e também não sofre tantos gols assim como eu imaginava. No segundo tempo, eu tenho uma melhora do Freiburg em alguns quesitos, marca mais gols, mas também sofre muito mais, passa a perder um pouco mais, mas também passa a vencer um pouquinho mais. Existe uma queda do Bayern de Munique no número de gols marcados, no número de vitórias e um aumento no número de derrotas, mas ainda assim, no frigir dos ovos, ainda é um time bem melhor, tá? Se você é trader, depende muito do comportamento que o Bayern vai adotar nesse jogo. Se ele for para resolver logo no primeiro tempo, você pode ficar de olho nesse back favorito aqui no Bayern, esse mercado estabilizado, o mercado sempre vai confiar muito no time do Bayern de Munique, né? O melhor time da Alemanha. Então aqui você pode ter um trabalho mais tranquilo. Coisas que você deveria tomar cuidado. Bolas aéreas do Freiburg, cuidado, mas cuidado demais. Freiburg lança a bola de qualquer lugar do campo, porque ele sabe que tem bons cruzadores, bons batedores diretos, o escanteio do Freiburg é muito perigoso, bola aérea perigosa do Freiburg com o italiano Grifo é muito perigoso, então muito cuidado, tá? Se ele for jogar, obviamente. Isso pode prejudicar um pouco a sua posição, tá? De resto, se o Bayern estiver conseguindo neutralizar isso, aí, meus amigos, é provavelmente um jogo para buscar back Bayern de Munique. Se você é Panther, não gosta dessa odd do Bayern em 22, porém, quem sou eu para discordar, tá? Se você quiser trabalhar um mercado talvez mais seguro, eu te indicaria a vitória do Bayern só.
Eu sei que o Bayern de Munique faz um bom primeiro tempo, que daria para tentar buscar essa vitória no primeiro tempo, mas é Copa. E aí, sendo Copa, eu acho que o Freiburg, sabendo da sua inferioridade, pode tentar segurar bastante o jogo, não dar tanto espaço para o Bayern de Munique para tentar sair na boa por uma bola. Isso pode prejudicar, pode fazer com que o Bayern tenha dificuldade de marcar no primeiro tempo. Com isso, eu acho que você pode tentar buscar sim essa vitória do Bayern de Munique acima de 1,30 ali nos 90 minutos. Porém, é uma odd baixa. Vai do método de cada um, tá? O que eu gosto mesmo de pensar por aqui é gols. Para que o jogo fique excelente para gols, o Bayern de Munique tem que abrir o placar cedo, porque aí eu forço o Freiburg num jogo único a sair para o jogo e aí eu tenho toda a qualidade do Bayern para jogar em velocidade, tá? Além das bolas aéreas do Bayern também ser muito boas, não é à toa que o Thomas Müller marcou lá o segundo gol contra o Dortmund desse jeito. Porém, o over 1,5 está muito esmagado. Aqui teria que ser o over 2,5 e eu não duvido, para quem é bastante ousado, que a gente tem um ambas marcam entrando também, tá? Eu acho provável que o Freiburg também consiga achar o seu gol. Se você quer uma situação mais ousada com uma odd mais alta, o ambas marcam sim. O over 2,5, eu vejo esse jogo podendo ser 3-0 para o Bayern também, então pode caber. Mas se for 3 gols por aqui, pode ser que o Freiburg também marque um e o ambas marcam pode ser interessante. Quer trabalhar o over 1,5 de qualquer jeito? Espera o segundo tempo. Se o Bayern não conseguiu furar a defesa do Freiburg no primeiro tempo, o jogo ficou 0-0, aí eu iria a favor de 2 gols. Porque aí eu tenho provavelmente um Bayern abrindo o placar e podendo contra-atacar, ou um Freiburg abrindo o placar e vendo o Bayern amassando ele ali, buscando um empate. Beleza? Gosto mais de gols aqui do que de match odds, tá? Não duvido que o vice-campeão do ano passado possa em algum momento complicar essa vida do Bayern de Munique. Às 16 horas na Espanha nós temos o jogo da volta das semifinais da Copa do Rei. O Osasuna venceu o primeiro jogo dentro de casa por 1-0 e o Bilbao vai ter que pelo menos devolver esse placar por 1-0 para se manter vivo nas eliminatórias. Dentro de casa com uma cotação perto de 1,60, 1,60 essa odd, talvez não só pelo fator casa, mas pela necessidade. O mercado imagina que o Osasuna vem para se defender aqui, imagino eu. Tá? Utilizando o PDF de apoio em jogos da La Liga, eu tenho um Bilbao que não sai na frente com tanta frequência, ele sai menos na frente do que o Osasuna, ele falhou em marcar na mesma situação do Osasuna, porém tem um ataque melhor nos jogos em que consegue marcar mais gols e fica mais jogos sem sofrer, mas em relação ao número de gols sofridos é muito parecido, tá? A média de gols marcados pelo Bilbao é maior e média de gols sofridos é menor. Primeiro tempo, não é possível encontrar superioridade do Bilbao clara por aqui, marca um pouco mais de gol, mas sofre a mesma quantidade, o número de vitórias é igual, o número de derrotas é muito parecido e no segundo tempo eu tenho uma queda grande do Osasuna, principalmente o número de vitórias e gols marcados, mas eu ainda tenho o Osasuna tomando pouco gol. A única coisa realmente que difere aqui é o número de vitórias. O Bilbao continua tendo o número de vitórias baixo, o número de derrotas alto e o número de gols marcados até reduz no segundo tempo. E aí eu olho para essa cotação do Bilbao e eu não consigo entender. Aliás, eu consigo entender pelo fator necessidade e pela chatice que é jogar contra o Bilbao na casa do Bilbao. O Bilbao tem uma torcida assim, fervorosa. Né? Então talvez seja isso, além do que a vantagem do Osasuna no primeiro jogo. Porque não é um jogo de La Liga, ou não é um jogo de Copa, de oitavas de final, ou então um 32 avos. Cara, é semifinal. Quem passar pega ou o Barcelona, que venceu o primeiro jogo por 1-0, ou o Real Madrid. Isso financeiramente é muito, muito diferente para o Osasuna. Então isso provavelmente já está sendo contabilizado pelo mercado como uma opção do Osasuna vir para se defender, para proteger o placar que construiu no primeiro jogo. E aí sim, essa cotação do Bilbao começa a fazer um pouco mais de sentido, mas percebe que a estranheza ainda é grande. Você olhar uma cotação de um time que não vai tão bem dentro de casa, abaixo de 1,60. Mas pelo contexto, a gente vai juntando os quebra-cabeças e vamos entendendo que essa odd vai podendo estar por aí, né? Agora resta saber se a gente vai aproveitar ela ou não. Se você, trader, se esse cenário se cumprir, de um Osasuna jogando recuado, compactado, linhas baixas para tirar os espaços e dando a bola para o Bilbao, que é um time que gosta de jogar em velocidade também, você pode ter o Bilbao tendo mais dificuldade de marcar gols, mais dificuldade de penetrar, porém um Bilbao mais agressivo, com mais posse de bola, mais com campo reduzido, com a linha alta, podendo fazer aquela marcação após perda para não deixar o Osasuna sair em contra-ataque. E aí sim, você pode ter opção para trabalhar ou Lei, a pior equipe em campo no Osasuna, ou em back ao Bilbao. Realmente é um cenário que pode ser bastante plausível e aceitável de se imaginar. Acredito eu, não sei o que você pensa. Agora, se o nervosismo, que é um fator que não dá para discriminar, bater no time do Bilbao, o Bilbao não conseguir, além de subir suas linhas, neutralizar os contra-ataques do Osasuna, se o Osasuna quiser aproveitar esses contra-ataques, aí esse lei ao Osasuna não vai ser bom, porque é uma odd muito alta, né? E qualquer esticão do mercado para baixo já vai te deixar num prejuízo considerável. Então,
atenção total. Esse jogo é às 16 horas, 15 minutos depois do Bayern, tem jogo da Inter com a Juventus também, então se for fazer esse jogo aqui, foca para não, né, para não ter problema, tá? Se você é Panther, eu vejo com bons olhos esse empate anula do Atlético de Bilbao. De preferência, se esse cenário se cumprir. Então, como é que você pode fazer? Espera o jogo começar, assiste ali 5, 10 minutos do jogo, verifica qual que é a postura do Osasuna. Eu acho que em 5 minutos você já vai conseguir saber. Não, peraí, o Osasuna realmente veio para se defender, o mercado estava certo, não houve susto no mercado aqui, e o Bilbao vai tentar, de qualquer maneira, buscar esse gol. Esse empate anula pode ser interessante. Agora, nos 5 primeiros minutos, os 10 primeiros minutos, o Osasuna tá fazendo pressão, tá buscando contra-ataque, aí eu já não gosto de pensar nesse empate anula do Bilbao. Mas, se você assistir um pouquinho no live e verificar, eu gosto de pensar sim nesse empate anula do Bilbao, já que, obviamente, como o nome já diz, o empate anularia, o Bilbao teria que vencer esse jogo, o interesse é muito maior aqui do Bilbao. Não vou te indicar mercado de gols, porque eu imagino que o Osasuna possa fazer essa bela retranca lá atrás, e isso pode culminar no Bilbao tentando durante 80, 70 até 90 minutos marcar o seu gol e não conseguindo. Esse é um cenário muito plausível, tá? Muito plausível. Por isso que eu não vou te indicar mercado de gols, porque se eu fosse te indicar alguma coisa, eu indicaria isso aqui, ó, o menos de 3 gols e meio. Porém, como é um jogo decisivo, existe também ali um risco que não é tão grande, mas existe, o risco sempre existe, do Bilbao conseguir marcar cedo. E marcando cedo você desestabiliza o adversário, você faz o adversário que tinha toda uma estratégia, todo um planejamento se desorganizar e você pode aproveitar para punir com mais gols. E aí se o Bilbao faz 2-0, aí esse jogo muda completamente de patamar. Então eu não vou te indicar under por aqui, também não vou te indicar over, eu ficaria com esse empate anula do Bilbao, mas de preferência, se você puder, assiste os primeiros 5, 10 minutos para conferir o que está se passando por ali, para verificar o comportamento do Osasuna. Às 16 horas, pelas semifinais da Copa Itália, Juventus e Inter se enfrentam de novo nessa competição. Quando eu digo de novo, porque a última final foi Juventus e Inter, a Inter levou a melhor nos pênaltis. A última final da Supercopa da Itália, que é o campeão italiano contra o campeão da Copa Itália, também deu a Inter para cima da Juventus, se eu não me engano também foi nos pênaltis. Mas os últimos 2 jogos da Série A, tanto dentro quanto fora de casa, a Juventus venceu. Uma por 2-0 aqui e uma por 1-0. Então, enquanto a Inter vem conquistando o título sobre a Juventus vai conquistando pontos. Aí vai do ponto de vista, tá? Hoje já é um cenário muito mais igualitário entre essas duas equipes. A Inter vem de uma derrota feia para a equipe da Fiorentina, não conseguindo fazer um gol na Fiore, perdeu gol pra caramba. O Lukaku vem voltando a sua... encaminha a sua boa forma, mas não tá 100%. A Juventus continua tendo problemas ali com os jogadores da frente. Vai dependendo em alguns momentos do Moise Kean, né? Já que o Vlahovic não tá totalmente 100%. Vem jogando, mas não está 100% ainda. O Chiesa também voltou, machucou. E quem está sendo o melhor ali, para surpresa de 0 pessoas, é o Filip Kostic, que veio do Frankfurt. A gente falou do Frankfurt hoje. É um excelente ponta lateral esquerdo, né? Que é sérvio, companheiro do Vlahovic na seleção, e que vem jogando muito bem. A Inter vem deixando o Lautaro no banco, deixou contra a Fiorentina, entrou, não fez muita coisa. O Lukaku teve as suas chances de titularidade contra a Fiore, não aproveitou. Aqui tá marcando uma possibilidade de Lautaro e dizer que eu gosto desse ataque, mas é um jogo muito parelho, tá? Muito parelho mesmo. As últimas vezes que eles se enfrentaram, Juve, Inter, né? Então, como eu falei, a Inter vinha vencendo, principalmente aqui jogos de Copa, e a Juventus vem vencendo jogos da Liga. Utilizando PDF de apoio dentro de casa, essa temporada a Juventus vem bem, apesar de ter perdido lá os pontos na justiça italiana. Foi o primeiro a marcar em 71% das vezes, é um time com boa iniciativa, tem uma defesa sólida, toma pouco gol, em quase 60% dos jogos não sofreu. 12 gols sofridos apenas em 14 jogos, marcou 33. Excelente ataque, por mais que esteja com problemas ofensivos. Utilizando dados do italiano, a gente vai ver que a Inter fora de casa tem sido horrorosa nessa temporada. Então a gente tem que saber dosar, porque aqui é uma competição que vale. Dificilmente a Inter vai brigar pelo campeonato italiano, porque o Napoli já disparou, por mais que tenha tomado um cacete do Milan ontem, e foi um cacete já esperado, já que o Napoli já estava sem o Osimhen, não por aquele placar, mas era passível do Napoli se complicar, a gente tinha comentado aqui, né? Mas é muito difícil a Inter brigar pelo italiano, então, obviamente, ela vai onde ela tem mais chance, que hoje é a Liga dos Campeões, que ela, se eu não me engano, ela enfrenta o Benfica, e a Juventus na semifinal da Copa Itália. Já venceu a Juventus no passado, então tem essa expectativa. Porém, utilizando os dados da Série A, você vai ver uma Inter que não sai na frente com tanta frequência, que falha mais em marcar, que sofre gol em quase todos os jogos. A defesa da Inter é praticamente o dobro, 2 vezes pior do que a da Juventus. Primeiro tempo da Juventus muito melhor, dentro de casa, quase 60%
opção de vitória, pouca derrota, porém a Inter também perde pouco. Mesmo vencendo menos, a Inter toma menos gols do que a Juventus e marca quase a mesma quantidade. Então é um bom primeiro tempo da Juventus até a página 2, porque a Inter também tem um primeiro tempo relativamente sólido defensivo, tá? No segundo tempo, sim. Aí eu já tenho uma Juventus marcando mais, tomando muito menos gols, mantendo o número de derrotas baixo, aumentando o número de vitória. E aí aqui eu tenho uma Inter tendo o seu pior momento, com uma quantidade de derrota próxima de 55% e quase o triplo de gols sofridos no segundo tempo em relação ao primeiro. Mantém-se 10 gols marcados, mas passa a tomar muito mais gols, tá? Ainda assim, depois de tudo que a gente falou, eu ainda consigo ver uma paridade muito grande. A odd da Juventus estar mais baixa, ela está provavelmente incumbido aqui o fato da Inter estar jogando mal fora de casa, o fato da Juventus ter vencido os últimos 2 confrontos. Mas talvez se essa cotação da Juventus estivesse um pouquinho mais alta, não seria nada de anormal, tá? Porque realmente é um jogo muito, muito parelho. Se você é trader, o que eu te aconselho é o que eu falei em Frankfurt e União Berlim. Se exime de viés. Não venha, mas a Inter é pior fora de casa, porque o Theo falou, pelas estatísticas da Série A italiana. Não abraça isso, tá? Principalmente porque aqui é jogo de Copa, jogo único, tá bom? Então fica de olho, pode ser muito interessante aqui a gente não criar viés para poder aproveitar o máximo que o mercado pode oferecer pra gente. Se o mercado se assustar, melhor ainda. Quem não pode se assustar é a gente tem que estar preparado para saber como agir, tá? Então, se a Inter começar melhor, dando um susto na Juventus, corrija a odd da Juventus. Não tem problema. Se você tem método para isso, se for o contrário também, você pode trabalhar sem problema. Se você é Panther, como eu tenho um jogo muito parelho, eu não tenho uma cotação da Inter muito alta. Se fosse uma cotação acima de 4 aqui, eu já ia começar a ver alguma coisa a favor da Inter. Como é um jogo muito parelho, que o mercado precificou a Juve levemente favorita, eu não te indicaria trabalhar com o mercado de resultados por aqui. É mais ou menos como o Frankfurt e União Berlim. Qualquer um que passa, você vai falar, beleza, talvez o momento da Inter seja pior agora, nesse recorte pequenininho, você passa, a Juventus perdeu de novo. Mas não seria nada de outro mundo pensar em qualquer um desses dois aqui se classificando. Por isso eu não te indico o mercado de resultados. Como é um jogo único, eu gosto também de pensar nesse over 1,5. Mesma coisa do Frankfurt com o União Berlim, tá? O mercado não tá acreditando em tantos gols e é de se esperar mesmo. A gente teve aqui 2 jogos que apenas um gol saiu, né? Inter e Juve 1-0, Juve e Inter 1-0. Os outros foram 2-0, 4-2 e 2-1. Mas como é semifinal, não é a final, não é um jogo decisivo ainda, mas é um jogo único, eu gosto muito de pensar assim, num jogo para 2 gols, tá? Talvez você possa esperar o jogo começar e ainda pegar só de mais alta ainda. O melhor dos mundos, sabe qual que é? Você pegar só o over limite. Num jogo como esse, muito parelho, que a Juventus tem uma excelente defesa, o over limite seria o supra-sumo, que aí você ou espera o primeiro tempo terminar e pega o over limite no segundo, ou você, espera o primeiro gol sair de alguma das duas equipes e verifica a equipe perdedora, no caso momentâneo, a equipe que está atrás, se ela está deixando muito espaço. Aí o over limite seria excelente. Agora, quer trabalhar a favor de 2 gols com o jogo 0-0? Gosto de pensar assim, ela acima de 1,50 ali pode ser interessante para pegar pelo menos 70, 75 minutos do jogo. Beleza? Então essa é a minha dica aqui para vocês. Eu não embarcaria no mercado de resultados. Nos jogos para gols dessa terça-feira, nós temos as quartas de final da Copa da Turquia, Ankaragucu e Trabzonspor. Gosto muito de pensar no over 1,5 por aqui, por ser jogo único, tá? Então, gosto muito mesmo, inclusive também com o over HT. Depende muito do comportamento, mas como aqui a gente não tem um Trabzonspor tão favorito, não vive um bom momento, vem de uma derrota aqui dentro de casa para a equipe do Kayserispor no Campeonato Turco, pode ser interessante ficar de olho nesse over 1,5 e também no over HT. Na Inglaterra, Bournemouth contra o Brighton. Gosto muito de fazer jogos do Brighton, um time muito agressivo para gols, não para de correr nem um minuto o Brighton do De Zerbi. É uma excelente opção aqui do Brighton já tentar beliscar ali uma possibilidade de brigar com o Tottenham pela 5ª colocação, tá? Ainda tem ali 6 pontos de diferença, mas pensando no adversário, que é o Bournemouth, que não faz uma temporada boa, e que ele tem 2 jogos a menos do que o Tottenham, dá para tentar buscar, viu? Gosto muito de pensar no over 1,5 aqui também. E por último, Chelsea e Liverpool é um jogo que, de maneira geral, a gente colocaria ali, nas opções, nas primeiras opções para trabalhar correção de preço e tudo mais. Mas como é uma temporada onde o Chelsea vem de forma horrorosa, acabou de cair lá o Graham Potter, o treinador, não sei quem vai assumir, não verifiquei ainda. Dentro de casa, 6 vitórias em 14 jogos, uma temporada horrorosa do Liverpool fora de casa também, 3 vitórias em 14 jogos. Não dá para criar uma expectativa nesse jogo que não existe, né? Talvez para o Liverpool
Liverpool tentar alguma coisa ainda no final para buscar essa vaga, mas hoje o Brighton tá merecendo muito mais do que o Liverpool, tá? Então, sinceramente, não iria para esse jogo com tanto viés, assim, de um excelente jogo, uma expectativa e tal. Mas, os últimos jogos entre eles, 0x0, 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 2x2 e 1x1. Então, se você quiser trabalhar a favor de gols aqui, você pode pensar no over 1,5. Só que você olha para os últimos 3 jogos, você assusta, né? Fala, pô, tá de sacanagem. Só que pelo momento ruim que vive as duas equipes, eu não duvido que seja um jogo mais pautado para gols do que para under goals, né? Quando você tem ali uma expectativa de um adversário difícil, também do Big Six, para você enfrentar, buscando pontos para ser campeão ou para ir para Champions, você tem um jogo mais pegado. Agora, esse jogo aqui, depois que o Liverpool tomou um cacete do City, depois que o Chelsea tomou um cacete do Aston Villa, eu acho que eles vão para cima, cara. E eu iria aqui com essa ideia de over 1,5 também. Nos jogos extras dessa terça-feira, senta que é bastante coisa. Se você estiver disponível, vamos lá. Ludogorets e Spartak, quartas de final da Bulgária. Pode ser interessante ficar de olho nessa vitória do Ludogorets. 2h30, Maccabi Tel Aviv e Maccabi Haifa. Aqui é campeonato do Israel. Lembre-se que eles já estão na fase de Championship Round, tá? E o último jogo do Haifa foi justamente uma vitória extremamente importante contra o Hapoel Beersheva. Tem um amigo meu que me segue aqui no YouTube e me mandou mensagem no Instagram também. Muito obrigado. Ele me corrigiu. Ele falou que morou em Israel. E o Beersheva, você tem que alongar o E e não é com som de E. Com som de E mesmo, igual vem. Então é Beersheva. Acho que é isso. Hapoel Beersheva. Vamos aprendendo, né? Se eu estiver errado, me corrija aí. Venceu o Beersheva e conseguiu se distanciar ainda mais. E eu vou dizer para vocês que agora ficou muito difícil, com 10 pontos de diferença para o Tel Aviv e 7 pontos de diferença para o Hapoel, fica complicado, tá? Mas se o Tel Aviv ainda quiser sonhar, vai precisar vencer o Haifa. Na África do Sul temos o The Brazilians, como são conhecidos, o Mamelodi Sundowns, que é o melhor time da África do Sul. Deve passar o rodo aqui no Cape Town City. É uma opção trabalhar esse back Mamelodi. Só lembra aqui que o Mamelodi também está envolvido na Copa da Liga dos Campeões, né? E que ele pode ter algum desfalque, alguma coisa assim, mas assiste o jogo, pode ser interessante. Semifinal do campeonato da Holanda, Spakenburg contra o PSV. Muito provável que a gente tenha um back PSV por aqui, tá? Acho difícil o PSV não jogar sério nesse jogo. Leicester, Aston Villa e Leeds e Nottingham Forest são opções para trabalhar aqui alguma coisa para correção de preço. Lembrando que o Leicester teve troca de treinador agora, não lembro quem assumiu, se já houve alguém que assumiu. O Aston Villa venceu o Chelsea. O Leeds perdeu, se eu não estou enganado, o Leeds perdeu para o time do Arsenal, exatamente, lá no Emirates. E o Nottingham Forest tomou tomou um empate do Wolverhampton depois de sair na frente com um gol no primeiro tempo, se eu não estou enganado. Na Liga da Arábia Saudita, onde joga o Cristiano Ronaldo, temos o time do Cristiano Ronaldo contra o Al-Adala. O Al-Adala, se eu não me engano, é meio de tabela para baixo. Não, ele é o penúltimo colocado. Então dá para ficar de olho nessa vitória do Al-Nassr aqui, que o Al-Nassr tem que vencer, tá? E outro time que tem que vencer, que disputa diretamente com o Al-Nassr, é o Al-Ittihad, o time do Romarinho. Não temos cotações ainda, mas dá para ficar de olho também nessa vitória por aqui. O Bilbao contra o Osasuna a gente já falou, vou tirar ele aqui do Extras. Aí nós temos Sul-Americana e Libertadores da América. Vamos lá. Às 19 horas, Argentino Júnior e Del Valle. Del Valle, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, venceu o Flamengo. Uma cotação bem alta na Argentina. Tudo bem que o Argentino Júnior em casa deve ser forte, mas o Del Valle não é um time besta, tá? Muito cuidado. The Strongest contra o River Plate. Aqui tem uma altitude brutal do The Strongest, por isso que essa cotação do River está mais alta, mas o River é um time cascudo. Dá para ficar de olho, talvez, esse empate anula do River Plate. A Aliança Lima e Atlético Paranaense, estreia do Atlético Paranaense na Libertadores, o vice-campeão do ano passado. O Aliança Lima é um time de camisa, mas eu acho que o Atlético Paranaense dá para buscar alguma coisa aqui também. Na Sul-Americana, Goiás e Santa Fé. Santa Fé tem muita tradição, né? Não sei se tanto na Sul-Americana assim, mas é um time com bastante tradição. Mas o Goiás joga em casa, dá para tentar buscar alguma coisa nesse empate anula do Goiás. E Independente Medellín pega o time do Internacional às 21 horas. Ainda tem mais um joguinho aqui do Santos. O Internacional, na minha opinião, ainda está numa fase de reconstrução, vamos dizer assim. Eu não confiaria tanto assim no Internacional nesse momento. Por isso essa cotação está mais alta, tá? Eu acho que esse jogo aqui é pro live. E por último, eu vou ser sincero, eu não tenho acompanhado como foi o Santos no Campeonato Paulista. Não me parece ter sido bom. Inclusive ficou fora dos playoffs lá por conta do Ituano, que era uma equipe que poderia ter sido rebaixada também. O Santos também correu o risco de rebaixamento. Mas assim, a
a equipe do Blooming é muito fraca, tá? Então, se você quiser, no live dá para buscar alguma coisa a favor do Santos também. Enfim, muitas opções nessa terça-feira, dá para trabalhar desde cedinho ali no início da tarde até a noite. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, não esquece de participar dos sorteios aqui do canal, nos comentários, na descrição e se puder, se inscrever no canal também, mandar para os seus amigos aí de trade, de apostas, olha o vídeo do Theo analisando jogos, vai me ajudar muito, beleza? Grande abraço, fica com Deus e até quarta-feira.